Isso aconteceu há uns 15 anos atrás, mas lembro como se fosse ontem. Eu voltava tarde do trabalho, como fazia quase todo dia naquela época. Sabe aquela estrada de chão que liga o distrito industrial até a entrada da cidade? Hoje em dia já está toda asfaltada, mas naquele tempo era só terra batida. Eu pegava ela sempre, mesmo sabendo que era escura e deserta. E aí, naquela noite, aconteceu uma coisa que até hoje me dá arrepio só de lembrar. Tava uma noite fria, sem lua, e minha moto cortava o silêncio daquele lugar. Já era quase meia-noite, e eu estava cansado, querendo só chegar em casa. Mas daí, quando eu estava chegando naquela curva fechada, sabe? Aquela que tem um barranco alto do lado direito? Pois é, eu vi uma coisa que mesmo 15 anos depois não consigo explicar. Tinha uma senhora sentada no barranco, bem na beira da estrada. Ela usava um vestido longo, encardido, parecia bem velho. E aí, sei lá, deu para ouvir um choro baixinho, mesmo com o barulho da moto. Eu diminuí a velocidade, porque achei estranho uma senhora daquela idade estar sozinha numa estrada escura àquela hora. A primeira coisa que passou pela minha cabeça foi que tinha acontecido algum acidente, sei lá. Aí quando passei por ela, senti um frio na espinha, sabe? Aquele frio que a gente sente quando tem alguma coisa errada. Ela estava de cabeça baixa, cabelo todo branco e desgrenhado, cobrindo o rosto. Não deu para ver direito como ela era. Aí eu passei reto, com medo de parar, porque aquele lugar já era perigoso mesmo em dia normal. E aí olhei pelo retrovisor, sabe? Para ver se ela ainda estava lá. E juro por tudo que é mais sagrado, que ela não estava mais sentada no barranco. Ela estava de pé, no meio da estrada, me olhando. O pior de tudo é que a cabeça dela estava toda inclinada para o lado, num ângulo impossível, como se o pescoço tivesse quebrado. Parecia que ela tinha se levantado num instante e ido parar no meio da estrada. Nem deu tempo. Acelerei a moto o máximo que pude, o coração quase saindo pela boca de tão forte que batia. Não olhei mais para trás, só queria distância daquele lugar. Cheguei em casa uns 15 minutos depois, ainda tremendo. Minha ex-esposa até estranhou. Perguntou o que tinha acontecido, mas eu não consegui contar. Achei que era coisa da minha cabeça, cansaço, sei lá. Decidi que ia dormir e esquecer aquilo. No dia seguinte, quando estava saindo para o trabalho, fui pegar a moto e notei uma coisa que me deixou sem chão. No capô da moto, bem na frente, tinha marcas de mão. Mas não eram mãos normais, não. Eram marcas de mãos enrugadas, com os dedos todos tortos, como se fossem garras. Fiquei paralisado olhando aquilo. Não tinha como alguém ter mexido na minha moto durante a noite. O portão ficava trancado. E ninguém tinha a chave além de mim e minha esposa na época. Chamei ela para ver também, e ela ficou tão assustada quanto eu. As marcas eram bem visíveis, como se alguém tivesse apoiado as mãos com força no metal. E, sei lá, dava para ver que eram mãos de uma pessoa muito idosa, enrugadas e com os dedos deformados pela idade. Tentei limpar, mas as marcas não saíam completamente. Era como se tivessem sido gravadas no metal. Depois daquele dia, mudei meu caminho. Fazia uma volta maior, gastava mais gasolina, mas não passava mais por aquela estrada. Meus colegas até zoavam comigo, falavam que era besteira, que eu estava ficando louco. Eu até tentei pesquisar sobre aquela região para saber se tinha acontecido algum acidente por ali, alguma morte, sei lá. Um colega mais velho me contou que, nos anos 70, uma senhora morreu naquela curva. Ela estava esperando o filho buscar ela, mas um carro em alta velocidade perdeu o controle e atropelou ela. O impacto foi tão forte que quebrou o pescoço dela na hora. Não sei se é verdade essa história, ou se meu colega inventou só para me assustar mais ainda. Mas uma coisa eu sei, nunca mais passei naquela estrada de noite. E toda vez que alguém falava que ia passar por lá, eu avisava para não olhar para o barranco da curva. Faz 15 anos que isso aconteceu e muita coisa mudou. Hoje a estrada já está asfaltada, tem iluminação e tudo mais. Mas mesmo assim, quando alguém me pergunta se eu quero passar por lá, sempre invento uma desculpa.
Algumas memórias a gente não consegue apagar, por mais tempo que passe. Essa história aconteceu há mais de 20 anos atrás, mas eu me lembro como se fosse ontem. Eu voltava de uma festa na casa do meu primo. Eram umas 2 da manhã e eu estava dirigindo bem devagar naquela estrada secundária que corta a região rural. Vocês conhecem, né? Aquela que antigamente era cheia de buraco e sem iluminação nenhuma. Hoje em dia já arrumaram tudo, mas naquela época era um terror dirigir ali de noite. Eu não costumava beber quando dirigia, então estava bem consciente, só um pouco cansado. A noite estava nublada, sem estrelas, e os faróis do meu carro eram a única luz naquele breu todo. O rádio estava ligado baixinho, tocando umas músicas antigas que eu gostava de ouvir quando estava sozinho. E aí, do nada, vi uma coisa que não fazia sentido nenhum naquele lugar. No acostamento da estrada, bem na curva que dava acesso ao sítio do seu Joaquim, que nem existe mais hoje, tinha um banco de madeira. Daqueles antigos, sabe? Tipo os que ficavam nas praças antigamente. E o mais estranho, tinha 2 pessoas sentadas nele, um casal de idosos parados olhando para a estrada. Aquilo me deu um frio na barriga porque, poxa, eu passava nessa estrada direto e nunca vi banco nenhum ali. E ainda por cima, que ideia maluca seria essa de 2 velhinhos sentados num banco no meio do nada, às 2 da manhã? Diminuí a velocidade, claro, porque achei que podia ser alguma emergência, sei lá. E aí pude ver melhor. Era um homem e uma mulher, os 2 bem velhinhos mesmo, de cabelo branco. Ele usava um terno escuro, antigo, e ela um vestido comprido. Eles estavam completamente imóveis, olhando para frente. E quando os faróis iluminaram o rosto deles, meu Deus! Os 2 sorriam, mas não era um sorriso normal, sabe? Era um sorriso congelado, fixo, com os dentes todos escuros e os olhos deles eram fundos, sem brilho. Parecia que eles nem piscavam. Fiquei com medo, mas também preocupado. E se fossem pessoas que precisavam de ajuda? Diminuí mais ainda, quase parando o carro. Abri um pouco o vidro e perguntei se estava tudo bem. Nada, nenhum movimento. Eles continuavam sorrindo, olhando para frente, como se nem me vissem ali. Resolvi seguir em frente, porque aquilo estava me dando nos nervos. Foi quando notei uma coisa estranha. O carro começou a pesar mais, como se alguém tivesse entrado nele. Sabe aquela sensação quando o carro afunda um pouco porque tem mais peso? Foi exatamente isso que senti. E aí, sei lá, comecei a sentir um cheiro diferente dentro do carro. Um cheiro de coisa antiga, de naftalina, sabe? Aquele cheiro de roupa guardada há muito tempo. O ar dentro do carro ficou gelado, mesmo com o ar-condicionado desligado. Olhei para o espelho retrovisor e juro que vi algo. O banco de trás estava escuro, mas dava para ver que tinha 2 silhuetas sentadas lá. Não dava para ver detalhes, só a forma de 2 pessoas, uma do lado da outra. Comecei a suar frio. Pisei no acelerador com tudo. Queria sair dali o mais rápido possível. O carro fez um barulho estranho, como se estivesse com dificuldade para andar por causa do peso extra. O rádio começou a falhar, mudando de estação sozinho, parando em uns chiados estranhos. E eu jurava que dava para ouvir uma respiração vindo do banco de trás. Não tive coragem de olhar de novo. Só dirigi o mais rápido que pude, rezando para chegar logo em casa. Quando finalmente cheguei, estacionei o carro de qualquer jeito e saí correndo. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui colocar a chave na fechadura. Entrei em casa e tranquei tudo. Minha mãe estava dormindo e eu não quis acordar ela. Fiquei um tempão sentado na sala, com as luzes acesas, tentando me acalmar. Pensei em ligar para a polícia, mas o que eu ia dizer? Que tinha visto 2 idosos sentados num banco no meio do nada e depois senti que eles entraram no meu carro. Iam achar que eu estava bêbado ou drogado. No dia seguinte, quando acordei, a primeira coisa que fiz foi ir ver o carro. Abri a porta com cuidado, esperando não encontrar nada fora do normal. Mas o que vi me deixou sem fôlego.
No banco de trás, em toda a extensão do estofado, tinha marcas de pés descalços, pequenos, enrugados, como pés de pessoas muito idosas. As marcas eram perfeitas, como se tivessem sido feitas com tinta, mas não era tinta. Era uma espécie de lama seca que formava perfeitamente o contorno dos pés, e em alguns pontos do banco tinha fios de cabelo branco. Limpei tudo, claro. Passei horas limpando o carro todo. Mas mesmo depois de limpo, não consegui mais dirigir aquele carro sem sentir um desconforto enorme. Acabei vendendo ele alguns meses depois. Nunca contei o real motivo para ninguém. E até hoje, mesmo depois de tanto tempo, evito passar naquela estrada, principalmente à noite. Uma vez, anos depois, criei coragem e fui até o local onde tinha visto o banco com o casal. Não tinha nada lá, claro. Só o acostamento comum da estrada com mato alto. Perguntei para o filho do seu Joaquim, o velho já tinha morrido fazia tempo, se ele sabia de alguma história sobre aquele trecho da estrada. Ele me olhou de um jeito estranho e disse que, nos anos 50, um casal de idosos morreu ali, esperando o ônibus que nunca chegou. Eles foram esquecidos pela família e morreram de frio numa noite de inverno. Segundo a lenda local, eles ainda esperam por uma carona que os leve para casa. Isso aconteceu há uns 18 anos atrás. Eu morava numa área rural e sempre usava uma trilha que cortava a propriedade do meu vizinho para chegar mais rápido na cidade. Nem sei se essa trilha ainda existe hoje em dia. No meio dessa trilha tinha uma ponte antiga, feita de troncos de madeira, que passava por cima de um brejo. Era uma ponte estreita, mas firme, que na época já devia ter uns 50 anos. Os moradores mais antigos da região sempre contaram umas histórias sobre essa ponte. Diziam que um garoto tinha se afogado ali embaixo, no brejo. Mas sabe como é, né? A gente sempre acha que é só história de velho para assustar as crianças. Pelo menos eu achava isso até aquela tarde. Era final de tarde, o sol já estava quase se pondo. Eu estava voltando da cidade a pé, como sempre fazia. Tinha ido resolver umas coisas do banco e comprar umas coisas para o jantar. A trilha estava quieta, só se ouvia o barulho dos insetos e de alguns pássaros. Quando eu estava chegando perto da ponte, notei que o lugar estava mais silencioso que o normal. Sabe quando até os grilos param de cantar? Foi mais ou menos assim. E aí senti aquele arrepio na nuca, como se alguém tivesse me observando. Comecei a atravessar a ponte com cuidado. A madeira fazia aquele barulho característico sob meus pés. O brejo embaixo estava mais cheio que o normal por causa das chuvas dos últimos dias. A água escura refletia o céu alaranjado do entardecer. Foi quando vi um movimento do outro lado da ponte. No começo achei que era algum cachorro, porque se movia rápido, meio abaixado, mas quando olhei melhor, meu Deus, era uma figura humana. Essa pessoa, ou sei lá o que era, estava andando de quatro, igual um cachorro ou um macaco, sabe? Mas era claramente um ser humano, um homem adulto, pelo que dava para ver. Estava completamente nu, com a pele toda coberta de lama escura. O cabelo era comprido e embaraçado, cheio de folhas e galhos presos. Ele se movimentava de um jeito que não parecia natural para um ser humano, muito rápido, com os membros se dobrando em ângulos estranhos. Fiquei paralisado no meio da ponte. Não conseguia avançar nem voltar. E então essa criatura parou também. Ficou me olhando. Mesmo com a distância, dava para ver que os olhos dele eram grandes e claros, contrastando com a pele suja de lama. Ele não piscava. Só ficava ali, me encarando, respirando pesado como um animal. A posição era estranha, apoiado nas mãos e pés, com as costas arqueadas de um jeito que parecia doloroso. Não sei quanto tempo ficamos assim, nos encarando. Podia ter sido segundos ou minutos. Eu só sei que estava com tanto medo que não conseguia me mexer. Minha respiração estava acelerada,
o coração batendo tão forte que eu podia ouvir nas minhas orelhas. E então, do nada, essa coisa começou a se mover de novo. Mas agora de um jeito ainda mais perturbador. Ele começou a se arrastar até a beirada da ponte, movendo-se de lado, sem tirar os olhos de mim. Quando chegou na borda, fez uma coisa que nunca vou esquecer. Sorriu. Um sorriso largo, mostrando dentes amarelados e pontudos, que não pareciam dentes humanos normais. E então, ele simplesmente se jogou da ponte, caindo no brejo lá embaixo. Corri até a borda para ver o que tinha acontecido, esperando ouvir o barulho de algo caindo na água. Mas não tinha barulho nenhum. E mais estranho ainda, não tinha nada lá embaixo. Nenhuma ondulação na água, nenhum movimento na lama. Era como se aquela coisa tivesse desaparecido no ar ou sido engolida pelo brejo instantaneamente. Não preciso nem dizer que saí correndo dali. Larguei as compras no meio da ponte e corri como nunca tinha corrido na vida. Cheguei em casa ofegante, suando frio, com as pernas tremendo. Minha esposa, na época, ficou preocupada. Perguntou o que tinha acontecido, por que eu estava daquele jeito e cadê as compras. Eu não conseguia explicar direito. Só disse que tinha visto algo estranho na ponte e me assustado. Ela achou que eu tinha visto uma cobra ou um animal selvagem qualquer. No dia seguinte, minha esposa insistiu para eu ir com ela buscar as compras que eu tinha deixado na ponte. Fui, mas confesso que estava morrendo de medo. Quando chegamos lá, as sacolas estavam no mesmo lugar, mas tinha algo diferente. Na madeira da ponte, bem onde eu tinha visto aquela criatura, tinha marcas de unhas. Marcas fundas, como se alguém tivesse cravado as unhas na madeira com muita força. E pior, tinha um rastro de lama que ia da ponte até o brejo, como se algo tivesse se arrastado por ali. Minha esposa viu as marcas também e ficou assustada. Perguntou o que poderia ter feito aquilo. Eu não tive coragem de contar o que realmente tinha visto. Só disse que devia ser algum animal selvagem. Mais tarde, fui conversar com seu Antônio, um dos moradores mais antigos da região. Perguntei sobre as histórias da ponte, sobre o tal menino que tinha se afogado. Ele me contou que, na verdade, não era bem um menino. Era um rapaz de uns 20 anos que tinha problemas mentais. Segundo a história, ele vivia perambulando pela região, e um dia, durante uma tempestade forte, acabou caindo no brejo e se afogando. O corpo nunca foi encontrado, mesmo depois de dias de busca. Desde aquele dia, passei a evitar aquela ponte. Fazia o caminho mais longo, pela estrada principal. Minha esposa nunca entendeu, porque eu mudei meu trajeto. E eu nunca tive coragem de explicar. Isso faz 18 anos. Hoje nem sei se aquela ponte ainda existe. Muita coisa mudou na região desde então. Mas mesmo depois de tanto tempo, ainda acordo às vezes no meio da noite, suado, depois de sonhar com aquele sorriso, com aqueles olhos claros me encarando. E sempre que fico sabendo de alguma tempestade forte por aquela região, fico pensando se aquela coisa ainda está lá, se arrastando pela lama do brejo, esperando que alguém cruze a ponte sozinho no final da tarde. Isso aconteceu comigo há mais de uma década atrás. Acho que era 2012 ou 2013. Eu estava voltando de uma viagem a trabalho. Era por volta das 11 da noite. Peguei uma estrada de chão que servia de atalho, porque já estava cansado e queria chegar logo em casa. É uma estrada que muita gente evitava usar de noite porque era deserta, sem iluminação, só mato alto dos dois lados. Hoje em dia tem mais movimento por ali, mas naquela época era praticamente abandonada. Eu já tinha passado por ali várias vezes e nunca tinha acontecido nada, então nem me preocupava muito. Estava dirigindo tranquilo, ouvindo música, o céu estava limpo, cheio de estrelas, mas sem lua, então a estrada estava bem escura mesmo, só iluminada pelos faróis do carro. E aí, do nada, o carro simplesmente morreu. Assim, de repente, sem nenhum aviso, sabe?
Não fez barulho estranho, não piscou luz no painel, nada. Simplesmente apagou tudo. Os faróis, o rádio que estava tocando, o motor, tudo. Fiquei na escuridão total, no meio daquela estrada deserta. Meu primeiro pensamento foi que tinha estourado algum fusível ou que a bateria tinha pifado. Tentei dar partida de novo, mas nada aconteceu. Nem aquele barulhinho que o carro faz quando a bateria está fraca. Silêncio total. Liguei o pisca-alerta que também não funcionou. Peguei meu celular para ligar para alguém, mas adivinha? Sem sinal. Claro, né? Eu estava no meio do nada. Não tinha outra opção a não ser tentar resolver sozinho. Então saí do carro para dar uma olhada no motor. Abri o capô e iluminei com a lanterna do celular. Estava tudo normal, pelo que eu podia ver. Verifiquei os cabos da bateria, que estavam bem conectados. Não tinha nada queimado ou estourado, nenhum cheiro de queimado, nada fora do lugar. Era como se o carro tivesse decidido simplesmente parar de funcionar. E aí, enquanto eu estava ali debruçado sobre o motor, comecei a notar algo estranho. O ar ao meu redor parecia ter ficado mais pesado, mais denso. Sabe aquela sensação quando tem alguém muito perto de você, respirando? Era isso que eu estava sentindo, mas não tinha ninguém ali. Foi quando ouvi os passos. Vinham de trás de mim, do mato alto que beirava a estrada. Um passo, depois outro, mas nunca mais que 3 passos seguidos. Parava e depois recomeçava. 1, 2, 3. Pausa. 1, 2, 3. Como se alguém estivesse andando em círculos ao redor do carro, mas sempre parando depois de 3 passos. Fiquei gelado. Olhei em volta, mas não conseguia ver nada além da pequena área iluminada pela lanterna do celular. O resto era escuridão total. Não sou covarde, mas também não sou idiota. Fechei o capô do carro e voltei para dentro o mais rápido que pude. Tranquei todas as portas e fiquei ali, tentando enxergar alguma coisa pela janela. Os passos continuavam. 1, 2, 3. Pausa. 1, 2, 3. Agora pareciam mais próximos, como se estivessem bem ao lado do carro. E junto com os passos, comecei a ouvir uma respiração. Pesada, rouca, como se fosse de alguém muito velho ou muito doente. E então, do nada, o rádio do carro ligou. Sozinho, sem o carro estar ligado, sem nada, ligou num chiado alto, daqueles que dá quando não tem estação sintonizada. O som me assustou tanto que eu dei um pulo no banco. O chiado continuou por alguns segundos e depois eu ouvi uma voz no meio do chiado. Era baixa, quase um sussurro, mas dava para entender perfeitamente o que dizia. Sai agora ou não sai mais. Não pensei 2 vezes. Girei a chave na ignição com toda a força que tinha, rezando para qualquer santo que pudesse me ouvir. E para minha surpresa, o carro pegou na primeira tentativa. As luzes acenderam, o motor voltou a funcionar, tudo normal, como se nunca tivesse parado. Não esperei nem mais um segundo. Pisei fundo no acelerador e saí dali o mais rápido que pude. Foi só quando já estava a uns 200 metros de distância que olhei pelo retrovisor. E juro por Deus que vi 3 silhuetas paradas no meio da estrada, exatamente onde meu carro tinha parado. 3 figuras altas, magras, completamente imóveis. Não dava para ver os rostos, porque estavam cobertos por alguma coisa clara, como véus brancos. Elas apenas ficaram ali, me observando partir. Não se moveram, não fizeram nada, só ficaram paradas, olhando. Cheguei em casa em tempo recorde, nem me lembro direito do resto do caminho, só sei que dirigi como um louco. Quando finalmente estacionei na garagem, fiquei um tempo dentro do carro, tentando me acalmar. As mãos ainda tremiam. Minha esposa estranhou quando entrei em casa naquele estado. Perguntou o que tinha acontecido e eu inventei uma história qualquer sobre ter quase batido o carro. Não tive coragem de contar a verdade. Ela ia achar que eu tinha enlouquecido. No dia seguinte, com a luz do dia, me convenci de que tinha sido minha imaginação. Estresse, cansaço da viagem, sei lá.
Resolvi que ia voltar àquela estrada, mas durante o dia, claro, para provar a mim mesmo que não tinha nada de errado com aquele lugar. Mas quando fui ligar o carro, notei algo no banco de trás que me deixou sem chão. Tinha 3 manchas úmidas no estofado. 3 marcas perfeitas de mãos, como se alguém com as mãos molhadas tivesse se apoiado ali. E não era água, era um líquido escuro, viscoso, que cheirava a terra molhada e algo podre. Isso faz mais de 10 anos e nunca mais passei por aquela estrada, nem de dia, nem de noite. Vendi aquele carro logo depois. O cara da lavagem comentou sobre aquelas manchas no banco de trás, perguntou o que era aquilo. Eu disse que tinha derramado café. Ele não pareceu acreditar muito, mas também não fez mais perguntas. Hoje, anos depois, quando dirijo à noite e passo por estradas desertas, ainda fico tenso. E sempre que o rádio chia um pouco, meu coração dispara, porque fico esperando ouvir aquela voz de novo, aquele sussurro no meio do chiado. Sai agora ou não sai mais. Essa história aconteceu há uns 8 anos atrás, mas eu lembro como se fosse ontem. Eu estava voltando de uma visita à casa da minha irmã, que morava numa cidade vizinha. Já era tarde da noite, umas 11 horas, e eu peguei aquela estrada secundária que corta uma área de fazendas. Vocês sabem qual é, né? Aquela que tem um trecho que passa perto de um brejo antigo. O lugar já tinha fama de ser meio sinistro. Os caminhoneiros evitavam passar por ali de noite. Diziam que aconteciam coisas estranhas naquele pedaço da estrada, desde muito tempo atrás. Eu nunca dei muita bola para essas histórias. Sempre achei que era invenção da cabeça do povo, sabe? Mas depois do que aconteceu comigo, não duvido mais de nada. Eu estava dirigindo tranquilo, ouvindo um sertanejo no rádio, quando de repente estourou o pneu dianteiro direito. Aquele barulho de explosão e o carro puxando para o lado. Por sorte, consegui manter o controle e parar no acostamento. Desci do carro, xingando pelos cantos. A última coisa que eu queria era ter que trocar pneu àquela hora, naquele lugar deserto. O trecho da estrada era bem em frente ao brejo e não tinha iluminação nenhuma. Só a luz fraca dos faróis do carro e o céu estrelado acima. Abri o porta-malas para pegar o estepe e o macaco e já comecei a sentir aquela sensação estranha. A noite estava barulhenta, cheia de sons, os grilos cantando sem parar, sapos coachando no brejo, o vento batendo nas folhas das árvores. Mas por baixo de tudo isso, comecei a ouvir um choro baixinho. No começo achei que era algum animal, tipo um filhote de algo perdido da mãe, sei lá. Mas quanto mais eu prestava atenção, mais parecia um choro de criança. Era distante, abafado, como se viesse de dentro do brejo. Tentei de ignorar. Falei para mim mesmo que era só impressão minha, que o cérebro da gente prega essas peças quando estamos sozinhos em lugares escuros. Concentrei no que tinha que fazer. Trocar o pneu e dar o fora dali o mais rápido possível. Mas quando abri o porta-malas, senti um cheiro horrível. Era um cheiro de carne podre, de coisa morta há dias. Tão forte que me deu ânsia de vômito. E o pior, o choro ficou mais alto, mais claro. Agora não tinha mais dúvida. Era choro de criança. Comecei a trocar o pneu com as mãos tremendo. Tava difícil me concentrar com aquele barulho e aquele cheiro. E então, notei algo se movendo na beira do brejo. Algo pequeno, do tamanho de uma criança. No começo, só dava para ver uma silhueta escura se aproximando devagar pela beira da estrada. Fiquei paralisado, com o ferro de roda na mão, olhando aquilo se aproximar. Quando chegou mais perto da luz dos faróis, pude ver melhor. Era uma criança mesmo. Um menino, devia ter uns 8 ou 9 anos. Estava todo molhado, a roupa encharcada grudando no corpo magro. O cabelo preto pingava água. Mas o que mais me assustou foram os olhos dele. Eram completamente escuros, sem a parte branca. Só 2 bolas pretas, brilhantes, me encarando. Ele parou a uns 5 metros de mim.
Água escura escorria pelo corpo dele, formando uma poça no asfalto. E ele sorriu. Um sorriso que não tinha nada de infantil, nada de inocente. Era um sorriso de quem sabe exatamente o que está fazendo, de quem tem más intenções. Ele ficou ali, me olhando, sorrindo, por alguns segundos que pareceram uma eternidade. E aí ele falou. A voz não combinava com o corpo de criança. Era rouca, áspera, como se as cordas vocais estivessem danificadas. Me dá uma carona? Ele perguntou, ainda sorrindo. Meu corpo inteiro gelou. Balancei a cabeça negativamente, sem conseguir falar nada. Ele deu um passo na minha direção. Me dá uma carona, repetiu. Não era mais um pedido, era uma ordem. Não posso, consegui dizer finalmente, a voz quase falhando. Tô com pressa. Preciso chegar em casa. Ele inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse confuso. O sorriso sumiu por um instante, mas logo voltou. Um sorriso seco, sem emoção. Você vai se arrepender, ele disse. E então, sem mais nem menos, virou as costas e começou a andar de volta para o brejo. Não sei de onde tirei forças, mas consegui terminar de trocar o pneu em tempo recorde. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar as ferramentas. Joguei tudo de qualquer jeito no porta-malas e entrei no carro. Quando dei partida, olhei para o brejo uma última vez. E juro que vi não uma, mas várias silhuetas de crianças, paradas na margem, todas me olhando. Todas com aqueles mesmos olhos escuros, completamente pretos. Saí dali cantando pneu. Dirigi como um louco até chegar em casa. Quando finalmente estacionei na garagem, percebi que estava ensopado de suor. Entrei em casa, tomei um banho quente e tentei esquecer o que tinha acontecido. Convenci a mim mesmo que tinha sido coisa da minha cabeça, cansaço, estresse, sei lá. Dormi mal naquela noite, sonhando com crianças de olhos pretos me cercando na beira de um brejo escuro. No dia seguinte, fui limpar o carro e notei algo que fez meu sangue gelar. No paralama traseiro, bem do lado onde eu tinha trocado o pneu, tinham marcas de mãos pequenas, mãos de criança. E não eram marcas normais, de sujeira ou poeira. Eram marcas feitas com uma substância preta, viscosa, que parecia lama do brejo. E o pior, ao redor das marcas, o metal do carro parecia corroído, como se tivesse sido queimado por algum ácido. Isso faz uns 8 anos, e eu ainda tenho arrepios quando lembro. Troquei de carro várias vezes desde então, mas nunca mais passei por aquela estrada. Faço um caminho muito mais longo, gasto mais gasolina, perco mais tempo, mas não tenho coragem de passar perto daquele brejo de novo. Às vezes, quando está chovendo forte e eu ouço o barulho da água batendo na janela, lembro daquela criança, do olhar dela, do sorriso seco, e me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse dado carona para ela. Anos se passaram e aquela estrada continua com fama de mal assombrada. De vez em quando, aparece alguma história nova de motorista que teve problemas por ali. Para mim, é mais que uma lenda. É uma lembrança que o tempo não consegue apagar. Esse caso aconteceu comigo há uns 13 anos atrás. Na época, eu trabalhava como técnico de internet rural, instalando antenas naquelas fazendas mais afastadas. Era um serviço que exigia bastante deslocamento por estradas de terra e lugares isolados. Naquele dia, eu estava voltando de um serviço numa fazenda distante e já era fim de tarde. Peguei um atalho por uma estradinha que cortava uma região de sítios antigos, a maioria abandonados. Hoje em dia, aquela área já virou condomínio, mas naquela época era só mato e casas velhas. O sol já estava se pondo e eu queria chegar em casa antes de escurecer completamente. Meu carro era um Uno velho, mas confiável, nunca tinha me deixado na mão. E aí, do nada, o ponteiro da temperatura subiu que nem foguete. Fumaça começou a sair do capô e tive que parar no acostamento.
Olhei em volta e só vi mato dos dois lados da estrada. Nenhuma casa por perto, nenhum sinal de vida humana. O sinal do celular era inexistente naquela região, então eu estava sozinho mesmo. Saí do carro para dar uma olhada no motor. Quando abri o capô, além da fumaça, veio um cheiro forte e estranho. No começo, achei que era só o cheiro de óleo queimado ou anticongelante, mas não, era diferente. Era um cheiro pesado, metálico, que logo reconheci. Sangue. Parecia que alguém tinha abatido um animal ali dentro do motor do meu carro. Era um cheiro de sangue fresco, forte, que fez meu estômago revirar. Olhei melhor, mas não vi nada além do motor fervendo. Nenhum animal morto, nenhum rastro visível de sangue, só aquele cheiro inconfundível. Achei aquilo muito estranho. Como poderia ter cheiro de sangue se não tinha sangue visível? Pensei que talvez fosse algum animal pequeno que entrou no motor e morreu lá dentro, sei lá. Tentei me concentrar no problema real. O radiador tinha estourado. Precisava de água para tentar chegar pelo menos até o posto de gasolina mais próximo, que ficava a uns 15 quilômetros dali. Vi que tinha uma valeta do lado da estrada e pensei que talvez tivesse água lá. Peguei uma garrafa vazia que tinha no carro e fui até a valeta. Foi quando ouvi um som grave, profundo, vindo do mato fechado do outro lado da estrada. Parecia uma respiração, mas não era humana. Era mais animalesca, como um cachorro muito grande ou um touro, mas diferente de qualquer animal que eu já tinha ouvido. O som ia e vinha, ritmado, pesado. Parei onde estava e olhei em direção ao barulho. O mato era alto, não dava para ver nada. E então veio outro som. Um movimento rápido entre os arbustos, galhos quebrando, folhas se agitando. Algo grande estava se movendo ali dentro. Rápido, muito rápido para um animal daquele tamanho. Recuei alguns passos, voltando para o lado do carro. O movimento no mato aumentou, como se algo estivesse correndo em círculos, se aproximando da beira da estrada. E então, por um instante, entre duas moitas, vi um par de olhos. Olhos amarelos, grandes, refletindo a luz do entardecer. Me encarando. Corri de volta para o carro e me tranquei lá dentro. Meu coração batia tão forte que parecia que ia saltar pela boca. Através do para-brisa, continuei olhando para o mato, tentando ver o que era aquilo. Durante alguns minutos, nada aconteceu. O silêncio voltou. Comecei a pensar que talvez fosse só algum cachorro do mato, alguma onça pequena, sei lá. A gente sempre ouve histórias sobre animais selvagens nessas regiões mais afastadas. Tentei me acalmar, mas então a coisa saiu do mato. Foi tão rápido que mal deu tempo de processar o que estava vendo. Era grande, maior que um cachorro pastor alemão, coberto de pelos escuros, meio avermelhados. Corria de 4, mas não como um cachorro ou um felino. O movimento era estranho, desengonçado, como se não fosse natural para ele andar assim, e era rápido demais. Atravessou a estrada em segundos e parou bem na frente do meu carro, na luz dos faróis que eu tinha deixado acesos. Agora eu podia ver melhor. Não era um cachorro, nem um lobo, nem uma onça. Não era nenhum animal que eu conhecia. O corpo era grande, musculoso, coberto por um pelo grosso, quase como cerdas. A cabeça era estranha, alongada, com um focinho que não parecia de cachorro nem de felino. E os olhos, aqueles olhos amarelos, grandes, me encarando fixamente, inteligentes, conscientes. Não eram olhos de um animal comum. A coisa ficou ali, parada na frente do carro, me encarando. Não se movia, só respirava pesadamente. Eu estava paralisado de medo. Não ousava sequer ligar o carro, com medo de provocar aquela criatura. Ficamos assim por um tempo que pareceu uma eternidade, mas devem ter sido apenas alguns minutos. E então, do nada, a coisa virou as costas e voltou para o mato. Não correu, simplesmente andou, quase como se estivesse, sei lá, me dispensando.
como se tivesse decidido que eu não valia a pena. Quando finalmente tive coragem, liguei o carro. Por algum milagre, mesmo com o radiador estourado, o motor pegou. Saí dali o mais rápido que o Uno conseguia, com água fervendo e fumaça saindo do capô. Cheguei ao posto de gasolina praticamente na reserva de força, com o motor quase fundindo. O frentista estranhou o estado do carro e perguntou o que tinha acontecido. Não tive coragem de contar a verdade. Só disse que o radiador tinha estourado e que precisava chamar um guincho. Enquanto esperava o guincho chegar, o frentista comentou que aquela região dos sítios abandonados era estranha, que os moradores locais evitavam passar por ali, principalmente à noite. Quando perguntei por quê, ele me contou que há muitos anos um circo pequeno tinha se acidentado naquela estrada. Um caminhão que transportava os animais capotou e, segundo a história, alguns deles nunca foram encontrados. Entre eles, um animal raro que o circo anunciava como lobisomem da Amazônia, que na verdade seria alguma espécie de urso ou lobo gigante importado do exterior. Nunca soube se a história do circo era verdade ou só mais uma lenda local. O mecânico disse que o radiador estourou por causa do tempo de uso, nada anormal. Mas nunca consegui explicar o cheiro de sangue nem o que era aquela criatura. Troquei de carro pouco tempo depois e nunca mais passei por aquela estrada. Hoje, 13 anos depois, como eu disse, a região virou condomínio de luxo. Às vezes me pergunto se os moradores de lá já viram ou ouviram algo estranho nas noites mais escuras, se aquela coisa ainda está lá, escondida em algum pedaço de mata que sobrou.